10h30 da noite de sexta em Havana, 1h30 da manhã de sábado em Brasília. A causa da morte não foi informada. Raul Castro disse que o corpo será cremado, como era o desejo de Fidel. A população de Havana se despedirá de Fidel Castro na segunda e na terça, no Memorial José Martí. Na terça-feira à noite haverá uma cerimônia na Praça da Revolução. A partir de quarta-feira, os restos mortais do líder cubano seguirão por terra, no sentido oposto do trajeto feito pelos guerrilheiros comandados por Fidel quando tomaram o poder em 1959, até chegar a Santiago de Cuba, onde Fidel nasceu. E no domingo, as cinzas serão enterradas no cemitério Santa Ifigênia, em Santiago, onde está sepultado o herói da independência de Cuba, José Martí. O luto oficial vai até domingo. A TV estatal só divulgará notícias e programas históricos. Todos os eventos no país não relacionados à morte de Fidel estão cancelados. Em Havana, grupos de cubanos foram vistos em torno dos poucos pontos da cidade onde há acesso à internet, tentando obter notícias. A repercussão mundial foi imediata. A Casa Branca acabou de soltar um comunicado, onde o presidente Obama oferece condolências à família de Fidel Castro e avisa que os Estados Unidos são amigos e parceiros do povo cubano. Também aqui nos Estados Unidos, o jornal The New York Times deu em manchete: Fidel Castro, líder cubano que desafiou os Estados Unidos, morre aos 90. E o Washington Post, ditador cubano, guia espiritual da extrema-esquerda no mundo, morre aos 90. O presidente eleito, Donald Trump, que está na Flórida para o feriado do Dia de Ação de Graças, limitou-se a escrever numa rede social: Fidel Castro morreu. Em Havana, a blogueira dissidente Yoani Sanchez informou que a população cubana recebeu a notícia com indiferença, porque a morte de Fidel, segundo ela, era esperada há muitos anos. E acrescentou: seu legado, um país em ruína, uma nação onde os jovens não querem viver. Fábio. Obrigado, Pontual, direto de Nova York. E agora a repercussão na Europa. Vamos conversar com o correspondente Pedro Vedova, em Londres. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. A morte de Fidel Castro também causou reações mistas por aqui. Um exemplo disso foi um confronto entre cubanos a favor e contra na Embaixada Espanhola. Mas, em declarações de líderes mundiais, todos reconhecem que a gente está falando de alguém ímpar. O presidente russo chamou Castro de o símbolo de uma era. Vladimir Putin descreveu Fidel como um amigo confiável e sincero da Rússia e disse que Castro era um exemplo inspirador para muitos países. Já Mikhail Gorbachev falou em marca duradoura na história. O último líder da União Soviética disse que Fidel enfrentou o mais severo bloqueio americano e conseguiu manter a ilha cubana num caminho de desenvolvimento independente. O presidente francês afirmou que Fidel representou para os cubanos orgulho em rejeitar a dominação externa. François Hollande disse que a Revolução Cubana trouxe esperanças, mas também desilusões. O líder francês destacou que Castro sempre defendeu Cuba contra pressões externas, em especial o que chamou de inaceitável embargo americano. A solidariedade veio ainda da África do Sul. O presidente sul-africano agradeceu Fidel pela ajuda na luta contra o apartheid. A Fundação Nelson Mandela lembrou que a dor cubana também é deles. Vamos ver o que os jornais daqui destacaram. A Sky News destaca o luto e comemoração e classifica Fidel Castro como uma figura determinante do século XX. O Guardian chama Fidel de ícone revolucionário, um dos mais conhecidos e controversos líderes. O jornal britânico lembra que o anúncio da morte era esperado há tempos, mas quando veio, foi um choque. A figura de proa da luta armada do mundo em desenvolvimento não existe mais. O site da BBC destaca que, à exceção de monarcas, Fidel foi o mais longevo governante do século passado. A rede britânica chama Castro de um dos homens mais emblemáticos do mundo. O site do El País chama Fidel de o último revolucionário. O jornal espanhol escreve que, durante 47 anos, Castro exerceu o mando absoluto em Cuba. Embora se dissesse ateu, Fidel Castro recebeu 3 papas em Cuba. Os encontros com João Paulo II, Bento XVI e Francisco foram amistosos e ajudaram a derrubar algumas barreiras. Veja com a correspondente na Itália, Ilse Scamparini. Hoje, a Rádio Vaticana, quando deu a notícia da morte de Fidel Castro, afirmou que o papado de Roma foi muito importante na abertura de Cuba para o mundo e do mundo para Cuba. Antes foi Cuba que se abriu para a igreja. Em 1992, o ateísmo deixou de ser oficial na ilha.
Em 1996, Fidel Castro foi recebido no Vaticano pelo Papa João Paulo II, mas o encontro fundamental aconteceu em 21 de janeiro de 1998, em Havana. O Papa polonês desceu do avião e viu um revolucionário de terno e gravata. João Paulo II pediu o fim do embargo a Cuba. Naquela visita, Fidel Castro liberou 106 presos políticos e restabeleceu o Natal como festa civil. Em março de 2012, Bento XVI visitou Cuba e o país já era governado pelo irmão de Fidel, Raul Castro. Mesmo doente, Fidel teve uma conversa muito amigável com o Papa alemão que durou 30 minutos. Naquela ocasião, houve boatos de que ele teria se convertido ao catolicismo, mas as indiscrições não se confirmaram. Em setembro do ano passado, Francisco foi à casa de Fidel e viu toda a família dele. Estiveram juntos por 40 minutos e trataram da reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. O presidente americano, Barack Obama, reconheceu a ajuda de Francisco para o diálogo entre os dois países. Nos últimos anos, a diplomacia vaticana, através de secretários de Estado, fez inúmeras viagens ao país latino-americano. Numa de suas últimas entrevistas, ao falar sobre Francisco, Fidel Castro declarou: "É uma pessoa muito honesta, sincera e desinteressada." A pergunta se ele continuava ateu, Fidel pensou um pouco e respondeu: "Sou compreensivo com os que creem." A Rádio do Vaticano divulgou o telegrama que o Papa mandou para o presidente de Cuba, Raul Castro. Francisco lamentou a morte de Fidel e desejou conforto à família e ao povo cubano. A morte de Fidel Castro também repercutiu na Ásia. Por isso, vamos ao vivo agora conversar com o nosso correspondente no Japão, Márcio Gomes. Oi, Márcio, tudo bem com você? Eu sei que já é madrugada de domingo e a notícia foi recebida, chegou aí no meio da tarde, né? Exatamente, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí no Brasil. Aqui na Ásia, num primeiro momento, não houve críticas ao ditador Fidel Castro e ao regime que ele comandou em Cuba. Os líderes preferiram exaltar a boa relação de Castro com o continente asiático. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe enviou condolências ao povo cubano assim que soube da notícia da morte de Fidel Castro. Os dois se encontraram há cerca de 2 meses em Havana, quando Shinzo Abe perdoou dívidas de Cuba com o Japão, ofereceu ajuda na área médica e contava com uma intercessão de Fidel Castro e de autoridades cubanas para lidar com a questão da tensão que existe com a Coreia do Norte, seus testes nucleares e de mísseis. É muito forte aqui na Ásia, aqui no Japão, a lembrança de 2 visitas que Fidel Castro fez ao país. A segunda, a última, em 2003, quando ele visitou Hiroshima e depositou flores às vítimas da bomba atômica de 1945. Também foi lembrada a visita que Fidel Castro fez à Índia, quando ele foi recebido pela então primeira-ministra Indira Gandhi. Hoje, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse que a Índia está de luto pela perda de um grande amigo. E o presidente chinês Xi Jinping também chamou Castro de amigo sincero e exaltou a contribuição do líder cubano para o desenvolvimento do comunismo, não apenas em Cuba, mas ao redor do mundo. Fábio. Muito obrigado, Márcio. E em Brasília, alguns líderes políticos já se manifestaram. A repórter Heloísa Torres tem as informações. Heloísa, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. A primeira manifestação de uma autoridade brasileira veio no meio da manhã e foi a do presidente da República, Michel Temer. Ele disse: Fidel Castro foi um líder de convicções, marcou a segunda metade do século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota e disse que, apesar das convicções políticas e ideologias, Fidel foi um homem que marcou a história mundial. O Itamaraty vai divulgar uma nota oficial ao longo do dia em nome do governo brasileiro. O ministro das Relações Exteriores passou amanhã em São Paulo e o presidente Michel Temer ainda está decidindo se alguma autoridade brasileira vai a Cuba participar das cerimônias de despedida. E Fidel Castro esteve algumas vezes aqui no Brasil, especificamente aqui em Brasília, para as posses, algumas posses presidenciais. A última foi a do então presidente Lula em 2003. Fábio. Muito obrigado, Heloísa.
O ex-presidente Lula se manifestou nas redes sociais dizendo que, abre aspas, morreu o maior de todos os latino-americanos, fecha aspas. Lula disse também que sente a morte de Fidel como a morte de um irmão, um companheiro insubstituível, e que Fidel foi para os povos de nosso continente e países mais pobres uma voz de luta e esperança. Em nota, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que a luta simbolizada por Fidel dos pequenos contra os poderosos teve uma função dinamizadora na vida política no continente e que sua morte marca o fim de um ciclo no qual, abre aspas, há que se dizer que se Cuba conseguiu ampliar a inclusão social, não teve o mesmo sucesso para assegurar a tolerância política e as liberdades democráticas. Fecha aspas. Líderes de vários países usaram as redes sociais para comentar a morte de Fidel Castro. O presidente do México, Enrique Peña Neto, disse que Fidel foi um amigo do México, promotor da relação bilateral baseada no respeito, no diálogo e na solidariedade. Evo Morales, presidente da Bolívia, expressou solidariedade à família de Fidel, a quem chamou de gigante da história da humanidade. Para o presidente russo Vladimir Putin, Fidel Castro foi o símbolo de uma era e amigo da Rússia, sincero e confiável. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou várias mensagens no Twitter para transmitir a solidariedade e o amor ao povo de Cuba diante da partida do comandante Fidel Castro. A Fundação Nelson Mandela enviou as mais profundas condolências ao povo e ao governo de Cuba pela passagem de Fidel Castro. Olha, com a morte do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, muita gente está se perguntando. E agora, como fica a relação da ilha com o mundo? A reportagem é de Felipe Ciani, de São Paulo. Ainda é muito difícil imaginar uma Cuba sem Fidel, sem um homem que comandou a Revolução de 59, instituindo o regime que até hoje vigora na Ilha do Caribe. E a Revolução Cubana seguiriam lutando e seguiriam resistindo. Mas agora é fato. Fidel não é mais presente. Foi-se aquele que, na opinião deste professor da Universidade de São Paulo, foi o chefe de Estado mais influente do século passado. A disputa entre mocinhos e bandidos do século XX, que foi conhecida como Guerra Fria, ela se prolongou no século XXI ainda, e muito dessa luta foi por conta dos ideais de Fidel Castro. Ele vai virar uma referência como foi o Che Guevara, como foi o Camilo Cienfuegos, como foram os companheiros dele de revolução. Então as pessoas vão olhar agora porque está acontecendo e vão pensar, o que Fidel faria? O que Fidel disse sobre isso? Na teoria, Fidel Castro não era mais o comandante máximo da ilha caribenha. E como desde fevereiro de 2008 o irmão dele, Raul Castro, é presidente da ilha, Fidel passou a ser uma espécie de conselheiro de peso nas decisões políticas a serem tomadas. Agora, Raul Castro caminha sozinho. Ele, que é tido pela população como um presidente mais liberal que o irmão Fidel. Só que nem tão liberal quanto muitos cubanos gostariam. Palavra de quem conhece bem a rotina da ilha. O Marcelo já morou em Cuba mais de uma vez e hoje viaja para lá pelo menos 2 vezes por ano para dar aulas numa escola de cinema. Para ele, a morte de Fidel representa para os cubanos uma mistura de respeito e esperança. É um pouco parecida com aquela de quando um parente muito velhinho falece, né? Que a gente fica triste, tem essa sensação um pouco de silêncio, de reflexão, mas a gente sabe que ele, né, fez e tomou as decisões e atuou e que já estava, e é uma morte natural, né? Então, nesse sentido, não tem o dramatismo que poderia ter se fosse em outro momento. Mas Cuba deverá continuar sendo Cuba durante um bom tempo. Até mesmo porque a tão aguardada mudança não depende tanto de um movimento interno. Ainda são muitos os embargos internacionais que a ilha sofre. Efetivamente, em Cuba, as coisas vão mudar menos por conta de quem está no poder lá e mais por conta de quem é o seu interlocutor. Então, dependendo de quem seja o interlocutor nos Estados Unidos, as mudanças serão maiores ou menores na ilha. E o novo interlocutor, a gente sabe bem quem é. Cada vez que eu vou a Cuba, desde 1999, eu sinto que é uma sociedade que vai evoluindo e que vai tentando melhorar. Pode ser um pouco mais rápido, pode ser um pouco mais lento, depende muito da época e do contexto, mas é isso. Eu quero
que na minha próxima viagem a Cuba eu veja Cuba um pouquinho melhor, da mesma maneira que foi na última e na anterior e na anterior. Para entender um pouco mais sobre tudo isso, a gente conversa aqui no estúdio com o sociólogo Demétrio Magnoli. Ele é especialista em política internacional. Professor Demétrio, muito obrigado pela sua presença aqui. O que representou, afinal de contas, Fidel Castro? Você fala tanta coisa, na opinião do senhor, o que representou Fidel? Olha, toda grande revolução cria mitos. E a Revolução Cubana, na falta de um, criou dois, né? O mito do farol, ou seja, o mito da expansão da revolução para outros países da América Latina, e esse mito não foi representado por Fidel, mas por Che Guevara. E o mito da fortaleza, ou seja, o mito de um forte Apache assediado por uma grande potência estrangeira, que são os Estados Unidos, e que resiste como uma bandeira socialista desfraudada na América Latina. Esse mito da fortaleza foi representado por Fidel Castro. Então, dos dois grandes mitos cubanos, ele personificou o mito mais duradouro, né? O mito do farol, da expansão da revolução, terminou logo, no final dos anos 60, ele já estava em desagregação. Já o mito da fortaleza permaneceu durante décadas e décadas e só começou a se dissolver recentemente com as reformas econômicas de Raul Castro. Então, Fidel representou esse mito, o mito que é também o mito, vamos dizer, ahistórico de Davi contra Golias, a luta da pequena ilha contra a grande potência do norte. Nesse sentido, o mito de Fidel ajudou a moldar toda a esquerda latino-americana, que se organizou em torno da ideia do confronto com os Estados Unidos, do confronto com a potência do norte, né? Me parece que esse é o lugar que Fidel terá na história depois da sua morte. E que herança que ele deixa? Porque o senhor falava em mito, ele gostava de cultivar o mito Che Guevara. Vamos ver agora se ele será um mito ainda maior. E que herança ele deixa, não só aqui para a América Latina, mas, enfim, para o mundo todo? Olha, são duas heranças, mas uma desapareceu. A primeira herança a que desapareceu é do sistema socialista cubano, ou seja, de uma economia estatizada. Essa economia estatizada, que aliás sempre dependeu da ajuda soviética, ela entrou em crise com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, e ela foi detonada pelas reformas econômicas iniciadas anos atrás por Raul Castro, né? Fidel Castro já não está no poder, de fato, desde 2006. Essas reformas econômicas introduziram, né, elementos de um sistema de mercado e foram desmantelando a economia estatizada cubana. Então, essa parte da herança de Fidel morreu antes dele. A outra parte da herança de Fidel é o poder absoluto do Partido Comunista, é o monopólio político do Partido Comunista Cubano, que impede a existência de vozes dissonantes, de vozes divergentes. Essa herança de Fidel Castro, que é a herança da ditadura, essa herança permanece depois do fim do sistema socialista cubano. Essa herança, aparentemente, sobreviverá à morte de Fidel Castro, representada agora pelo seu irmão Raul Castro e pela equipe dirigente do Partido Comunista Cubano. Rapidamente, professor, para terminar. Embora ele já estivesse afastado, assim, na prática, né, do comando, mas a morte dele é bastante significativa para ver uma mudança nas relações com o mundo, de Cuba com o mundo? Ela tem algum significado, porque ela afasta Cuba dos seus mitos de origem. Na verdade, ela abre a possibilidade, no imaginário cubano, da nação passar a viver um novo século. Fidel Castro morre como o último grande ícone do século XX e da Guerra Fria. O século XX se despediu de nós várias vezes. Acho que é o último adeus do século XX e, do ponto de vista de Cuba, isso tem significado. Dá para começar uma história nova. Muitíssimo obrigado, professor Demétrio Magnoli, participando aqui com a gente. Obrigado. A seguir, a última viagem de Fidel Castro ao exterior e a previsão do tempo para este sábado, que começou ensolarado em boa parte do Brasil. O Jornal Hoje volta já. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Dendê é agro. O dendê veio da África com os escravos. Hoje, as plantações na Amazônia trazem progresso e estão em equilíbrio com o meio ambiente.
Mais de 1.000 agricultores familiares cultivam essa palmeira. O dendê produz por hectare 4 vezes mais óleo que a soja. Dos cocos maduros, sai o azeite que vai na moqueca, no vatapá, no acarajé. Depois de refinado, o azeite vira óleo de palma, o óleo vegetal mais consumido no mundo. Ele é usado nos cosméticos, no sabonete, está na margarina, no chocolate, no biscoito, no pão, no sorvete e até na casquinha. Em 2015, a plantação e a indústria faturaram 1 bilhão e 250 milhões de reais. Dendê é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Seara. Pratos prontos feitos com ingredientes fresquinhos. Experimente. E nova Ford Ranger com diferencial traseiro blocante. No Maxi Shopping, seu Natal em família tem tudo para você presentear e sentir-se em casa, enquanto as crianças se divertem no trenzinho do Papai Noel e na pista de patinação no gelo. E a cada R$300 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 2 carros zerinhos. Além de ganhar uma caixa de deliciosos chocolates de Natal na promoção Comprou, Ganhou. Venha fazer seu Natal no Shopping da Família. Maxi Shopping Jundiaí. Versões a partir de R$ 79.990 ou taxa de 0,99. Infinitas possibilidades. Fiat Toro. A gente volta com mais informações sobre a morte de Fidel Castro. A última viagem ao exterior dele como presidente de Cuba foi a Córdoba, na Argentina, em julho de 2006. E ela foi acompanhada pelo nosso repórter Alberto Gaspar. Foi numa cúpula de presidentes do Mercosul. Pouco antes de completar 80 anos, ele já exibia certa fragilidade física. O fato do dia hoje aqui em Córdoba tem a ver com a foto oficial dos presidentes, que foi marcada por uma situação de tumulto absolutamente inédita em reuniões desse tipo. Fidel precisou ser amparado por seguranças durante o empurra-empurra na hora da foto e bateu boca com jornalistas cubanos no exílio. Sempre acompanhado pelo presidente venezuelano Hugo Chávez, Fidel reuniu multidões para longos discursos. Em um deles, ao ar livre, ficou famosa a cena em que ele protegeu a garganta com um cachecol. Castro chegou a declarar que Hugo Chávez seria seu sucessor na América Latina. Chávez acabou morrendo antes dele, em 2013. Semanas depois, de volta a Cuba, Fidel Castro deixou o poder para uma cirurgia no intestino. Nunca mais reassumiu plenamente o governo.